Estamos aqui hoje para engrandecer o nome do Senhor, para louvarmos a Ele e dizer o quanto Ele é bom e o quanto Ele é maravilhoso. Quero ler o Salmo 100, que nos fala de glorificar o nosso Deus, que nos diz: aclame o Senhor todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entre na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Aleluia, amém. Então o Senhor aqui, o que ele nos fala? O salmista, que devemos engrandecer ao Senhor e entrar no átrios com alegria, no coração, na mente, e pensarmos em nosso Deus todos os dias, dia e noite. Por isso estamos aqui, para glorificar o nosso Deus, levar a Ele os nossos pensamentos, levar a Ele os nossos sonhos, nossos planos chamados, porque queremos glorificar esse Deus que é maravilhoso, esse Deus que é tremendo. Por isso vamos cantar um hino para engrandecer o seu nome, para elevar o nome desse Deus maravilhoso que é vivo e que é único. Amém? Aleluia. Louvado é o Senhor, Deus. E a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, que um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia, Senhor. Maravilhoso és tu, Pai. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente
Eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, vem Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Vem, Senhor Jesus. Estamos aqui, Senhor, porque Tu vives. E Tu vives, o Senhor morreu, mas o Senhor ressuscitou. E é por isso que estamos aqui, Senhor. Deus enviou seu Filho amado pra perdoar, pra me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, que vive está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele
está nas mãos do meu Jesus que vive está. Aleluia, Senhor. Obrigado, Pai. Graça e paz, irmãos. Louvado seja Deus. Seja bem-vindo, queridos, ao nosso culto online. Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus ele tem nos ajudado, mesmo em momentos tão difíceis. Eu tenho um texto e uma linha de raciocínio que eu queria poder compartilhar com os amados irmãos. Por favor, no livro de Joel, capítulo 2, a palavra de Deus ela diz algo memorável. Ela diz assim, versículo 1, troquem a trombeta em Sião, deem um alarme no meu santo monte, tremam todos os habitantes do país, pois o dia do Senhor está chegando, está próximo, o dia de trevas e de escuridão, o dia de nuvens e de negridão, assim como a luz da aurora se estende pelos montes, um grande e poderoso exército se aproxima, como nunca antes se viu, nem jamais se verá nas gerações futuras. Preste atenção nesse texto. Joel capítulo 2, versículos do 1 até o 2. Agora, preste atenção, versículo 12, por favor. Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrependa-se e não envia desgraça. Queridos, e tem mais, versículo 18, ele diz assim, então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo, estou lhe enviando trigo, vinho novo e azeite o bastante para satisfazê-lo plenamente. Nunca mais farei de vocês objeto de zombaria para as nações. Levarei o invasor que vem do norte para longe de vocês, empurrando para a terra seca e estéril. Querido, se você ler esse texto com a perspectiva judaica, você vai ver uma coisa, como que o Cristo estava sendo esperado naquela época. Como que Jesus estava sendo aguardado? Porque existia uma esperança para a vinda de Jesus Cristo. Então a forma de como eles esperavam Jesus em toda a sua grandeza de vida era um Jesus que vinha trazer liberdade, trazer vida boa, trazer compaixão de todo o seu povo. Mas eu quero abrir um outro texto, que ele está lá em Mateus capítulo 11. Ele diz assim, versículo 28 em diante. Olha o que o nosso mestre fala para a gente. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendem de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se você prestar atenção, a forma de como o nosso Cristo ele vem à Terra e se apresenta a gente é diferente com a perspectiva criada dos judeus quando eles esperavam o Messias. Então, imagine uma expectativa criada em cima daquele que viria trazer liberdade e ele vem de uma forma diferente daquele que se espera. Para eles acreditavam piamente que Jesus não era o Cristo. E ele não veio satisfazer as necessidades que eles acreditavam. Mas uma coisa é certa, o Cristo veio e ele começa a pregar algo que traz o homem não pelo seu poder ibérico, o seu poder de grandes exércitos, não por isso, mas agora Jesus ele prega algo que aponta para algo transcendental. Ele aponta para um descanso que não era aqui. O descanso de Mateus capítulo 11, ele não é um descanso terreno, mas
Em Joel, capítulo 2, ele deixa muito claro que aquele Deus, ele viria trazer coisas maravilhosas para o seu povo. E ele viria com grande poder, e um grande exército viria. Mas a profecia de Joel falava exatamente sobre a segunda vinda, e não sobre a primeira. Pois a primeira vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele veio arrebatar corações, arrebatar suas vidas para ele. O interessante disso tudo é que a perspectiva judaica, toda essa perspectiva criada, para eles isso foi decepcionante. E eles rejeitam Cristo, como diz a própria palavra. Mas para aqueles que recebem a nova mensagem, o Evangelion, as boas novas, eles recebem, eles são transformados não pela perspectiva de uma conquista terrena, mas pela perspectiva de uma transformação de vida e uma esperança eterna. Essas pessoas se tornam cada vez mais poderosas dentro de si. Poderosas por quê? Porque agora as suas perspectivas, os seus objetivos estão centralizados agora no Cristo. E a sua vida inteira agora caminha baseado em um desejo. O desejo e a esperança de uma vida eterna. Mas tinha um personagem em torno dessa história que não queria que isso fosse produzido dessa forma. Então a igreja sofre, em meio aos seus primórdios, sofre uma grande e poderosa perseguição. Exatamente para tirar a estrutura criada, dada pelo Cristo. A estrutura que estava dentro do homem. E toda essa estrutura, ela foi tão bem produzida pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a igreja, sendo brutalmente perseguida, ela simplesmente se fortalecia, como fala Atos capítulo 2. Principalmente o versículo 47, que diz que o Senhor ia acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos. O interessante é que essas pessoas, elas receberam um evangelho com uma porção, com tanta eficiência, que eles passaram, em meio às lutas e às perseguições, eles passaram a se fortalecer ainda mais, a ficar mais forte. À medida que eles fugiam, eles pregavam o evangelho. E a estratégia ou a perspectiva de Satanás para tentar tirar a base da igreja fracassou. Mas ele não desistiu. Ele cria, a partir do século III, uma nova ferramenta de ataque à igreja. A igreja começa a ser agora beneficiada. Os mártires ficaram para trás. Aqueles que morreram por causa do evangelho, a priori ficaram para trás. Por quê? Porque agora a igreja, ela estava sendo abençoada. Abençoada pelo quê? Por um imperador que recebeu do alto um sinal e que ele atribuiu a Deus ou ao Cristo a sua vitória em uma conquista bélica, em uma conquista de guerra. Então ele atribui a Deus e com isso ele ordena que todo o povo se tornasse cristão. E a partir daí, o cristianismo ele começa a ser a religião oficial do Estado. E uma vez a religião oficial do Estado, é um momento propício e maravilhoso para que o evangelho ele seja corrompido por dentro. Para que a perseguição ela fosse feita de dentro para fora. Porque de fora para dentro ela não teve êxito. E se passa o quarto, o quinto século, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono. Do 10º século até o 12º é considerado o período da escuridão. Um tempo extremamente sombrio, aonde a igreja já não tinha mais identidade. Aonde a igreja ela criava formas e maneiras
para tentar manter sob controle todos os seus adeptos. E prometia coisas absurdas, exatamente proporcionando aquilo em que o diabo fez lá no deserto com Jesus, oferecendo aquilo que eles não poderiam ter. O interessante disso tudo é que nesse período de escuridão a igreja absolve não só o mundo pagão, não só heresias infindáveis, mas a igreja começa a viver uma decepção espiritual. Isso eu tento olhar com a ótica como nós encaramos hoje o texto bíblico. Mas o tempo passa, 1500, tem um marco onde foi colocado as 95 teses de Martinho Lutero à igreja de Wittenberg. O interessante é que a partir daí, agora existia uma briga interna. Entenda isso, uma briga interna. Essa briga interna era a igreja lutando contra a própria igreja para tentar voltar aos princípios elementares da fé. E os séculos eles foram vindos, e a luta por reformar a igreja continua até hoje. Mas aonde eu quero chegar? Eu quero chegar que todos os resíduos da história a igreja absolve. Mesmo trazendo a perspectiva da reforma de Martinho Lutero, ainda assim, a igreja conseguiu trazer para dentro da sua vida coisas que impediram que elas conhecessem a Deus, assim como a igreja primitiva, que independente do que acontecia, a fé era tão forte, que eles morriam por causa dessa fé. Por que eu falei isso, queridos? Por que eu contei, eu fiz um pouco desse translado da história? É porque hoje, o que nós vemos hoje, queridos? Hoje o Brasil, na sua grande maioria, eles são cristãos, mas eles são cristãos, queridos, de forma que a sua fé não aguenta, não é forte o suficiente para suportar, seja uma perseguição, seja coisas extremamente nocivas para nós, mas a igreja hoje, acredito eu, não está preparada para suportar a mão pesada, seja ela do anticristo, seja ela dos nossos vis inimigos, seja eles qual forem, mas a igreja não está preparada para suportar perseguição, para suportar luta. Ela não está. E isso preocupa. Isso preocupa por quê? Porque hoje estamos passando por uma perseguição. Eu não digo que é uma perseguição de forma direta à igreja, mas é uma perseguição de forma indireta, porque a fé de muitos está sendo confrontada. A fé de muitos, agora em suas casas, está sendo confrontada. Confrontada por quê? Porque a piedade que a igreja tinha quando frequentava as igrejas já não é mais a mesma. Os cultos que eram de 2 horas, 3 horas, a pessoa mal passa 5, 10 minutos em culto nas suas casas. O que as pessoas estão construindo a partir de então? A vida da igreja está comprometida. Nós precisamos entender claramente que a igreja ela precisa se voltar, como fala Oséias. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos voltar e aprender um pouco com a igreja primitiva e entender que nós precisamos conhecer o nosso Senhor, ao ponto de ser envolvido pelo Espírito Santo e estabelecer-nos em nossa fé, estabelecermos em Cristo, guardando a nossa fé. Queridos amados irmãos, o que Deus quer de nós hoje? Ele quer que a gente se volte para Ele. Ele quer que a gente se aproxime dEle
E entenda que nós precisamos aprender com ele, que é manso e humilde de coração, como fala em Mateus capítulo 11. Nós precisamos entender que a nossa aproximação dele é nos aperfeiçoar. Quando nós nos aproximamos dele, nós nos aperfeiçoamos. Quando nós nos aproximamos de Deus, a nossa fé, ela tem upgrade, ela melhora. À medida que nós entendemos a sua palavra, a nossa fé ela começa a ter um patamar diferenciado. O Espírito começa a produzir em nós coisas extraordinárias. O que eu quero falar com tudo isso, querido amado irmão? Nós precisamos viver uma vida mais intensa para o Senhor Jesus. Nós precisamos entender que tudo o que está acontecendo hoje, todas essas coisas, seja essa pandemia, seja uma crise política ou uma crise financeira, ou qualquer outra coisa, nós precisamos entender que nós temos um propósito, e esse propósito está acima de todas essas coisas. Nós precisamos tirar muita coisa do nosso meio. Nós precisamos tirar os amuletos. Nós precisamos tirar a nossa fé em coisas e objetos. Nós precisamos tirar a nossa fé daquilo que nós vemos. Nós precisamos tirar a nossa fé dessas coisas. A nossa fé ela precisa estar no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As pessoas elas se voltam. As pessoas elas têm medo e elas se voltam a qualquer coisa que falam, seja na rede de internet ou qualquer outro lugar. Nós precisamos nos voltar para Deus de forma que a nossa fé esteja firme o suficiente para que eu e você chegue no último dia e diga: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a minha fé. Nós precisamos entender isso, irmãos, porque hoje é um tempo onde a fé de muitos vai sucumbir. Hoje é um tempo onde as pessoas estão esfriando. E eu não quero que a sua fé, e nem eu quero que a minha fé esfrie. Muito pelo contrário, precisamos buscar o Senhor com grande afinco. Precisamos fazer a nossa parte. Precisamos cumprir com o nosso propósito. Não deixe, por favor, que momentos iguais a esse, você deixe de cumprir a sua missão. Deixe de cumprir o seu propósito. Buscar o Senhor é algo que nós precisamos fazer sempre. Ler e meditar na sua palavra é algo que não pode ser tirado da nossa existência. Se consagrar a Deus, irmãos, é obrigação nossa. Eu acho interessante que na igreja primitiva, principalmente quando Jesus estava na terra, eles tinham algo tão maravilhoso nas suas vidas, algo tão grandioso, é que quando Jesus ele foi confrontado porque os seus discípulos eles não jejuavam, ele falou a seguinte coisa. Ele disse: jejuariam os convidados para um casamento enquanto o noivo ele está com eles? Será que é dessa forma? Então eles tinham naquele momento um porto seguro. Jesus estava lá. Eles tinham um porto seguro com eles, mas Jesus foi. E ele disse, quando ele fosse para o Pai, eles iam ter que jejuar. As pessoas elas não se voltam a Deus comprando, como fala o próprio texto de Joel. Se voltem para mim. Versículo 12 em diante do capítulo 2, ele fala sobre uma busca por arrependimento. Foi dado a nós o caminho de modo excelente para nós percorrermos. Foi dado a mim e foi dado a você. O caminho está claro. O livro de João deixa claro. Ele é o caminho. Nós precisamos andar pelo caminho. Nós precisamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Nós precisamos nos aproximar de Deus. Queridos, a cada momento e a cada circunstância que vem a nós entendemos claramente que nós precisamos buscar. Nós não buscamos por quê? Nós entendemos a cada minuto, a cada aurora, a cada amanhecer do dia, nós entendemos o quanto nós precisamos nos voltar para Deus. A pergunta que eu faço é,
Você vai guardar a sua fé? Você vai se manter ileso a todas essas construções? Você vai conseguir manter-se inabalável? Você vai conseguir fazer isso? Então, por favor, o que está em jogo aqui é a sua existência. O que está em jogo aqui é a sua vida eterna. O que está em jogo aqui é a sua relação com o eterno. O que está em jogo aqui é tudo para você, é tudo para mim. Então nós precisamos agir de forma que esse tudo signifique exatamente tudo que nós precisamos. Deus é maravilhoso. E importa, queridos, que a gente se aproxime dele, principalmente nesse momento. Aprenda um pouco com a igreja primitiva. Aprenda um pouco da felicidade e alegria que eles tinham em servir e seguir o Senhor. Nós precisamos disso, querida. Tanto eu quanto você. Por favor, eu te peço novamente, jogue fora tudo o que não presta. Jogue fora da sua vida e sirva a Deus com simplicidade e com singeleza de coração. Faça isso em o nome de Jesus Cristo, o Senhor. Por favor, irmãos, compartilhe esse vídeo às pessoas que precisam de uma fé fortalecida, que precisam entender que a sua caminhada ainda não acabou. Nós estamos caminhando. E esse vídeo ele vai ajudar muitas pessoas a entender que o Evangelho ele é simples e que nós precisamos se voltar apenas para o Cristo. Por favor, queridos, não sucumba, não morra, não acabou o nosso tempo ainda. Nós estamos nessa terra com uma missão e um propósito. Não só compartilhe, mas, por favor, comente coisas no vídeo. Por favor, dê um like, se inscreva no canal. E isso vai ajudar muito a gente a alcançar muito mais pessoas e glorificar a Deus com vídeos iguais a esse. Que Deus abençoe em o nome de Jesus Cristo, Senhor.